Muitos pais, muitas famílias, muitos responsáveis por crianças e jovens com autismo têm se perguntado a respeito de quantas terapias, quantos processos terapêuticos são importantes para esse desenvolvimento da criança ou do jovem. Essa tem sido uma questão discutida no mundo inteiro e muitos pesquisadores e muitos profissionais que trabalham com autismo têm mostrado coisas que nós precisamos parar, pensar e operacionalizar. Antes disso, vamos lembrar que Henri Vallon, num dos seus escritos, colocou uma informação que para nós acaba sendo determinante. Ele dizia: a emoção antecipa a linguagem. Segundo Henri Vallon, quando uma criança tem as condições emocionais garantidas e, sobretudo, o vínculo emocional, e para Vallon, a emoção, o vínculo emocional é uma relação de confiança, todo o processo de aprendizagem se desenvolve a partir daí. O que eu ando vendo nos últimos tempos são pais desesperados com a ideia de curar seus filhos autistas num processo terapêutico múltiplo. Precisamos sempre parar e pensar que não há, da minha parte, a condenação de terapias. Pelo contrário, todos os processos terapêuticos são importantes para as crianças neurodiversas. No entanto, nós estamos acompanhando um processo perigoso demais. E de qual processo eu estou falando? Pais têm levado seus filhos segunda na fono, terça na aba, quarta na terapia, quinta na terapia ocupacional, sexta em outro processo terapêutico, e assim estão indo todos os dias da semana em processos terapêuticos. Novamente estou dizendo, não estou condenando nenhum destes processos terapêuticos, mas estou lembrando, sobretudo às famílias, que a maior terapia para uma criança que vive dentro do processo do espectro do autismo é a terapia familiar. É o vínculo que essa criança precisa construir junto aos seus pais, irmãos e outros membros da família. Eu acredito e eu penso que esta é uma determinação da família. O médico, seja ele o pediatra, o neurologista ou o psiquiatra, pode e contribui obrigatoriamente para o melhor desenvolvimento daquela criança, com medicamentos. A aba, psicologia e outros processos terapêuticos contribuem e trazem muitas condições adaptáveis e favoráveis ao processo de desenvolvimento de uma criança que está dentro do espectro do autismo. No entanto, nós precisamos lembrar que esta criança também precisa de um processo terapêutico dentro do contexto familiar. E aí, muitas vezes, o que nós observamos é, sobretudo nas cidades grandes, todo o período da manhã os pais gastam em deslocamento de casa até um consultório, o tempo de espera no consultório, mais o tempo de terapia no consultório, mais todo o período para voltar para casa. Quando chega em casa, já é o horário da criança se deslocar novamente a uma escola inclusiva. E aí nós temos um dia inteiro, 8, 10 horas de uma criança que se locomove de cá para lá, de lá para cá, para cumprir agendas de terapia. Esse processo todo pode ser uma escolha da família, mas esse processo todo pode não ser aquilo que a criança consegue, nas suas condições, lidar ou desenvolver como melhor processo de acompanhamento terapêutico. A multiplicidade, o olhar interdisciplinar, ele é importante, mas até um certo ponto. É você, dentro do seu contexto familiar, que tem que tomar essa decisão. Não deixe essa decisão para nenhum outro profissional. Nenhum de nós profissionais que trabalhamos com este público temos o poder de tomar essa decisão em nome da família. É a família que precisa pensar, todos os dias o meu filho vai fazer isso, porque eu quero esse resultado, ou todos os dias o meu filho vai ter condição de conviver e de se adaptar na minha família. E aí vem o processo que a gente está acompanhando no mundo inteiro, que tem mostrado ótimos resultados. As famílias escolhem prioridades para o processo terapêutico e na maior parte do tempo estas crianças estão junto às suas famílias,
buscando relações amorosas, relações compassivas, relações onde o tempo, onde a dedicação é a coisa mais importante. Para compreender esta colocação que eu estou fazendo, é necessário responder uma outra pergunta que, a meu ver, passa a ser importante para as famílias nesse momento. Você acredita que com o processo terapêutico o seu filho vai se aproximar da normalidade ou vai chegar a uma normalidade? É isso que determina tantas terapias? Se a resposta for sim, aí está o engano. Nossos filhos nunca, jamais serão diferentes daquilo que eles são. Nossos filhos autistas serão autistas. O processo oferecido a eles para desenvolvimento de linguagem, para adaptação em contexto social, para relações com outras pessoas e outros pares, e, sobretudo, para a melhor adaptação possível, passa, antes de tudo, pelo filtro familiar. É na família que essa criança precisa do melhor amparo, da maior compaixão e das melhores condições, da estimulação, da criatividade, da linguagem, entre outras situações. Porque nós estamos lembrando que, no contexto social, quando essas crianças se tornam adolescentes, é justamente aí que os processos desaparecem. Ou seja, quando as crianças estão tornando-se adolescentes, a escola termina, os amigos não convidam adolescentes autistas para passear, para namorar, para ir a show, para sair de casa, e aí acaba sobrando tão somente a família. Então vejamos, as crianças que hoje estão em processos terapêuticos unicamente e não estão construindo uma relação com seus pares dentro de casa, a vida na adolescência pode ser muito difícil para essas crianças, pois, quando elas se tornam adolescentes, muitas vezes as famílias não reconhecem, não sabem e não desenvolveram condições de convivência com esta criança e, portanto, agora com o adolescente também não vai acontecer. Eu peço a pais e responsáveis por essas crianças que avaliem criteriosamente qual é o seu sonho, qual é o seu desejo ou qual é a sua negligência. Não pense que porque levamos nossos filhos todos os dias a processos terapêuticos, nós estamos fazendo o melhor para ele. Esta decisão é sempre da família. Abandonar jamais, cuidar sempre. Mas o papel da família, o acompanhamento da família e o desenvolvimento dessas questões de lida diária junto à família é o mais importante. Porque é ali ou dali que esse adolescente ou este adulto vai tirar as condições para continuar se relacionando neste mundo com o qual ele precisa lidar. Eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Eu trago coisas e falo coisas que eu aprendi com o mundo, porque eu acredito que educar é um ato de persistir com delicadeza.